Salve, salve, galera da administração, sejam muito bem-vindos a mais um Administração em Questão, o podcast oficial do curso de administração da Universidade de São Francisco. Você que é aluno, você que é professor, você que acompanha o curso de administração, já assistiu os outros capítulos, né? E hoje nós teremos o segundo capítulo da segunda temporada, trazendo um assunto super interessante que tem tudo a ver com a nossa área, que é justamente, nós vamos falar sobre planejamento, sobre gestão estratégica na prática. E para isso, é lógico, estou aqui com os meus companheiros de trabalho, de lida aqui, o mestre professor Salgado. Salve, salve, Salgado! Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez no podcast Administração em Questão, agora sob a apresentação do professor Rodrigo Parras. Somente hoje. Somente né? hoje, por enquanto. Por enquanto, né? E é lógico com a nossa professora Fufuxa, maravilhosa, aquela professora que todo mundo adora, professora Jacimara. Boa tarde, que bom estar aqui com vocês novamente, né? Participando de mais um podcast. É isso aí. E hoje, antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de fazer um convite muito importante para você, para que você multiplique, não só esse capítulo, mas o nosso podcast. Esse podcast é nosso, é do curso de administração, é para todo mundo que se interessa sobre o assunto de negócios, sobre estudos relacionados à administração. E é lógico, é a nossa comunidade da administração aqui na USF, né? E é muito fácil você acompanhar. Você pode acompanhar pelo nosso canal oficial da Universidade de São Francisco no YouTube. Nós temos lá o podcast Administração em Questão. Nós temos também o nosso Instagram, que é o Administração USF Oficial, que realmente está muito legal, muito interessante, com assuntos muito bacanas. E é lógico, é importante você multiplicar essa informação para todos que querem empreender, todos que pensam em gerir um negócio, ou você que, de repente, quer complementar a sua formação, aquela formação que você já tem aqui na Universidade de São Francisco, tá bom? Então, é isso aí. Vamos lá, então? Opa! Gente, eu gostaria de apresentar uma pessoa que realmente tem um trabalho totalmente diferenciado. Você vai realmente se surpreender com o nosso palestrante de hoje. Uma pessoa que, na prática, desenvolveu um planejamento estratégico, mas com matemática que talvez você não sabia que existia ou como funcionava. Nós estamos recebendo aqui o nosso Vandenberg Marques, o escriba. Uma salva de palmas, por favor, todo mundo que está aqui, por favor. Seja bem-vindo, Vander. É muito legal te receber aqui na Administração em Questão da Universidade de São Francisco. O Vandenberg, pessoal, ele é um recordista mundial. Vander, comenta com o pessoal qual foi o seu recorde antes de você se apresentar oficialmente. Na verdade, é um prazer estar aqui com vocês, aqui na Universidade de São Francisco, né? Professor Salgado, professora Jaciara, Rodrigo. Como você disse, é um recorde inusitado, né? As pessoas, quando pensam em recorde, pensam em correr, pensam em velocidade, pensam em atirar, pensam em qualquer coisa, menos escrever. Um recorde escrevendo. Então, nós resolvemos inovar. Estabelecemos um recorde escrevendo. E escrevendo o quê? Para aquilo que, para mim, é o mais sagrado, a Bíblia. A Bíblia. Bom, eu fiquei sabendo que o seu recorde foi justamente copiar a Bíblia na íntegra, né? No menor tempo do mundo. E é por isso que hoje você é um dos brasileiros que está no Guinness Book, é isso mesmo? Eu fui para o livro dos recordes em 2021 e até hoje me mantenho lá como o homem mais rápido do mundo a transcrever a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, sem faltar absolutamente nenhuma palavra. Bom, pensando nisso, professor Salgado, especialista em planejamento, em gestão estratégica, o que tem a ver o assunto de hoje, então, com planejamento estratégico? Nada a ver, brincadeira. Tudo a ver, porque a pessoa ela tem que pensar em todos os recursos, né, no tempo necessário para isso, em tudo que faz parte do processo para atingir o objetivo proposto, né? Na verdade, tudo começou quando as pessoas falam, Wander, você escreveu em quanto tempo, né? Você tem que começar a se planejar muito antes, né? Primeiro, nós entendemos que há uma concepção, você pensa, imagina, eu vou fazer alguma coisa, mas entre você pensar e você realizar, tem uma diferença. Tanto que, quando eu pensei em estabelecer o recorde, eu pensei no dia 1º de janeiro, e fui efetivamente começar a escrever no dia 16 de maio. Foram 5 meses de preparação, efetivamente me preparando,
correndo, fazendo natação, fazendo musculação, fazendo acupuntura, fazendo tudo aquilo que vocês imaginam, porque eu sabia que ia ser um trabalho por demais árduo, extenuante, né? Então eu tinha certeza que eu precisava estar fisicamente inteiro, porque afinal de contas seria uma ultramaratona. Quando você compara o meu feito aí, eu vou dizer o feito nosso, porque ninguém faz nada sozinho, nós já vamos falar isso, então foi um feito meu e da equipe, muito embora só eu tenha escrito, mas as pessoas foram fundamentais para que eu conseguisse atingir esse objetivo. Então, quando você pensa em alguma coisa assim, você fala, poxa, quanto isso vai custar? Quanto tempo eu vou ter que ficar parado para fazer? Quais serão as questões médicas que eu vou ter que superar? Quais serão as questões jurídicas? Quais serão as questões de marketing? Qual é o material que eu vou usar para fazer tudo isso aí? A equipe, né? Você tem que formar uma equipe. Você tem que formar uma equipe no jurídico, você tem que formar uma equipe de marketing, você tem que formar uma equipe médica, porque, afinal de contas, é um desafio, e é um desafio mundial. Por mais inusitado que as pessoas achem, ele vai, pelo menos no meu caso, ele já tem durado aí quase 4 anos, né? E você demorou 3 meses? Foram exatos 3 meses e 22 dias do dia que eu comecei ao dia que eu terminei. Comecei no dia 16 de maio de 2021 e estabeleci o recorde no dia 7 de setembro de 2021. Você ficou totalmente recluso? Totalmente recluso em um hotel lá na cidade de Lindóia, onde eu entrei ali às 10 horas da manhã do dia 16 de maio e saí às 16 horas do dia 7 de setembro, escrevendo 16 horas por dia, todos os dias de forma ininterrupta em plena pandemia. Gente, imagina, né? Muitas das vezes nós reclamamos, né, de ficar ali na sala de aula 2, 3 horas copiando, acompanhando o material. Imagina você ficar 16 horas do dia fazendo a cópia de um livro sagrado, é lógico, né? Mas que, sem dúvida nenhuma, deve ter sido um grande desafio. Mas antes de nós falarmos de planejamento, Wander, é muito importante, quando nós empreendemos, seja uma empresa ou reestruturamos algo dentro de uma empresa existente, né? Sempre temos ali um start, né? Como houve esse start para você? Afinal de contas, o pontapé inicial de um planejamento estratégico, ele passa lá por missão, visão, valores, né? A fixação de algo que realmente move o empreendedor. Você, como um insight também. Um insight, né? Como foi para você? Como nós estamos numa universidade cristã, e o Estado é laico, então cada um vai falar e acreditar naquilo que quer, a Bíblia fala para mim, fala para você, fala para aqueles que quiserem ouvir e entender que nós precisamos sonhar os sonhos de Deus, e os sonhos de Deus são maiores que os meus e os seus. Se nós formos levar para o ponto de vista religioso, eu preciso imaginar o seguinte: primeiro Deus falou comigo, falou, vai e faça. E aí, talvez vocês me perguntem, mas por que o recorde de escrever a Bíblia? Você podia ter escrito um dicionário, feito qualquer outra coisa. Mas a Bíblia. Primeiro, a Bíblia é o livro mais lido do mundo. É o livro mais publicado do mundo. É o livro mais traduzido do mundo, mas também é o livro mais perseguido do mundo. Então, nós temos que começar por esse prisma. Segundo, aqui no Ocidente nós acreditamos que todo mundo conhece a Bíblia, mas a Bíblia só é conhecida por 2,5 bilhões de pessoas no mundo. 5,5 bilhões de pessoas nunca ouviram falar da Bíblia. Então, absolutamente, nós temos, se for falar mercadologicamente, eu tenho 5 bilhões ávidas para consumir esse livro, porque para quem conhece a Bíblia e para quem é apresentado, fala, eu quero comprar uma. Então eu estou nadando, né? Vocês que são de administração falam muito disso, eu estou nadando no Oceano Azul. Está lá, deixa os tubarões se matar lá. Enquanto tem gente querendo consumir, tem gente querendo vender. Então, quando você fala, por que a Bíblia? Eu entendo que a Bíblia precisa ser divulgada. Segundo, eu entendo que a Bíblia precisa ser consumida. E eu entendo que a Bíblia abre os horizontes para todo mundo que consegue ler
E essa foi a proposta inicial, fazer com que a Bíblia chegasse ao maior número de pessoas no menor tempo possível. E como que nós faríamos isso? Nós faríamos isso juntando, entendo o que eu vou falar agora, entre aspas, as duas maiores marcas do mundo. Uma que é a Bíblia, que por todos esses predicados que nós já apresentamos, e depois o Guinness, que é o livro de maior curiosidade do mundo. Então você tem lá toda espécie de bizarrice, quem corre mais longe, quem come mais cachorro quente, quem salta, quem dança, quem corre mais rápido. Mas por que não estabelecer um recorde que mexe com a pessoa? Uma vez eu fui fazer uma apresentação numa igreja lá em Santo Amaro, e é uma igreja fabulosa. É uma igreja formada só por pilotos de avião, o pessoal da aviação. E aí quando eu chego lá na Academia das Águias, chama. E aí eu fui conversar com o pastor presidente, e ele falou, sobe no meu gabinete. Eu subi no gabinete, ele falou, agora nós vamos conversar de colega para colega. Eu falei, caramba, por quê, né? De colega para colega, pastor e tal. Aí ele falou, eu estou no livro dos recordes. Eu falei, que bacana. Qual que é o seu recorde? E aí eu fiquei impressionado com o recorde dele, né? E aí ele falou, eu fui comandante da Força Aérea da Esquadrilha da Fumaça há muito tempo, e o meu recorde é que eu tenho o maior voo de dorso, de cabeça para baixo, de todo mundo, e até hoje nunca ninguém bateu. E eu bati palma para ele, parabéns, comandante, legal. Aí terminamos a conversa, ele desceu, ele foi me apresentar para a igreja, e ele falou, todo mundo sabe do meu recorde e tal, aqui. Ele falou, só que o meu recorde... E aí eu fiquei impressionado com o que ele disse. Ele falou, meu recorde é fungível, vai passar, ninguém vai lembrar. Ele falou, o recorde que esse moço fez vai ficar para a posteridade. Ele escreveu a Bíblia, e ele apresentou lá, tal, todo mundo gostou. Eu falei, puxa vida, eu achei o recorde dele fantástico, né? E aí não, ele inverte os papéis e fala, não, quem tem honra é o Vandenberg, porque ele fez alguma coisa que está para a posteridade. Eu não sei quanto tempo vai durar. Afinal de contas, como a senhora perguntou, como é que a gente faz para estar nisso aí? Primeiro, o recorde tem que ser superável. Eu não consigo concorrer ao Guinness, ao Ranking Brasil, seja lá quem for, se o meu recorde for impossível de ser superado. Então, ele tem que ser superado nas mesmas condições que eu. No mesmo formato. No mesmo formato. Então, vai aparecer daqui uns dias aí um maluco que vai chegar, como eu fui, que vai chegar e vai falar assim, você escreveu em 3 meses e 22 dias? Tá bom, então eu vou escrever em 3 meses e 21 dias. Sim. Nas mesmas condições. Ótimo. É assim que acontece. Então, ele precisa ser... ele tem que ser superável, ele tem que ser auditável, senão você não consegue trazer precisão para aquilo. Então, quando nós falamos em estabelecer recorde, ou ele é pessoal para você, ou você quer transferir esse recorde para outras pessoas. Sim. Eu tenho que ganhar autoridade para depois ganhar notoriedade. Muito bem. Olha só, nosso papo hoje está muito bom, está muito gostoso. Hein? Até agora você entendeu um pouco aí sobre essa motivação e principalmente essa ação desenvolvida pelo nosso entrevistado de hoje. Mas agora nós vamos saber um pouco mais como foi esse planejamento. Afinal de contas, houve todo um processo. Afinal de contas, acho que não é só entrar em contato com o Guinness e falar, Guinness, eu quero bater um recorde, né? Deve ter toda uma estrutura, uma ação, uma documentação que deve ser formalizada e também como foi esse planejamento estrutural, quais foram os processos, formação de equipe, o sistema organizacional que você montou, Vandenberg? Quando eu não tinha a menor ideia de como fazer isso aí. Então, de repente, eu acordei, como eu disse, eu resolvi sonhar os sonhos de Deus, os sonhos dele são maiores que o meu, e aí, de repente, eu acordei e falei, vou escrever a Bíblia. Teve todo um processo no meio disso aí, mas chegamos finalmente a essa questão. No dia 1º de janeiro de 2021, eu falei, vou fazer inscrição. Entrei lá, como todo mundo faz, entra no site, e aí eu comecei a ler. Primeiro a dificuldade, que ele era todo em inglês e tal, e o meu inglês não era tão bom assim, aí fui mexendo, consegui me adaptar, e eles são muito criteriosos na escolha, né, de quem vai disputar os recordes e quais são os recordes dele. São muito caros também. Então não é simplesmente você chegar e falar assim, eu vou fazer a inscrição e está tudo certo.
E a pergunta que todo mundo faz: você bateu um recorde mundial, quanto você ganhou? Você não ganha, você paga. Você paga. Então, começa gastando. Quando você vai falar de planejamento, né, e principalmente o que é planejamento estratégico, a Bíblia fala: cuidado quando você for começar a fazer uma obra. Antes de você começar a fazer uma obra, verifique se você vai conseguir terminá-la. A Bíblia fala isso. Sim. Porque, afinal de contas, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, quando ela diz para você, cuidado para ver se você vai conseguir, então você tem os recursos necessários, você tem o tempo necessário, você tem o material necessário, você tem a mão de obra necessária. Quando você começa a colocar isso numa prancheta de trabalho e fala: está me faltando isso, está me faltando isso, está me faltando isso, eu só tenho a vontade. eu não tenho absolutamente mais nada. Só né? a vontade não me leva muito longe. Só a vontade não me leva muito longe. Aí você desistiu. Não, aí que tá a coisa. Aí é que tá a coisa. Eu tinha o que naquele momento para mim era o principal. Era a vontade, professor. E era a vontade de fazer algo que nunca ninguém fez. Fazer o que todo mundo faz não tem muito minha cara, né? Muito embora hoje aí todo mundo diga, como Lavoisier, que no mundo nada se cria, tudo se copia. Eu queria fazer alguma coisa que alguém houvesse feito, e bem pelo contrário, que após o meu feito as pessoas pudessem replicar aquilo que eu fiz. Até porque quem antecedeu você, quanto tempo a pessoa levou para fazer 9 meses e 15 dias. Reduziu bastante. Aí nós fomos lá e derretemos o recorde. Mas quando você pensou em quebrar esse recorde, você pensou em alguns indicadores? Você já fez a conta antes? Eu tenho que ficar tanto? Eu sou bom nisso. Eu sou bom. Eu sou praticamente infalível. Olha que conta é comigo mesmo, hein? Então, a senhora é professora de matemática financeira. Então, eu devia ter conversado com a senhora antes para não fazer as besteiras que eu fiz. Quando eu digo que eu sou muito bom, é pura ironia. É pura ironia. Por quê? Quebrou um pouco a cara no meio do caminho. Eu quebrei muito a cara, porque eu fiz uma conta, eu dividi o número de páginas pelo número que eu tinha que escrever por dia, ficou fácil. Sim. Eu falei: opa! Então lá, eu tenho o número de páginas aqui, divido por dia, divido por hora, eu cheguei. Tá resolvido, me dá uma placa, eu vou pôr na parede ali, né? No primeiro dia, eu tinha uma guria que trabalhava comigo, minha assessora de imprensa, que era a Regiane Sicarelli, e aí ela pegou e falou: chefe, nós vamos fazer. Eu falei: deixa que é comigo. Eu já escrevi, essa era a segunda versão, porque eu fiz uma versão toda treinando. Falei: estou pronto para fazer. E aí, vamos para a cidade. Aí no primeiro dia 16 de maio, mas escrevi translocadamente. Muito. Falei: caramba, isso aqui é fácil. Vai ser rápido. Vou terminar amanhã, depois do almoço. Né? E aí comecei a escrever, mas daqui a pouco começou a incomodar a mão. Até estralando aqui. Começou a incomodar a mão. Falei: esse negócio está meio esquisito. E aí eu falei: aquela conta, que eu não conversei com a professora Jaciara lá, não vai funcionar muito. Primeiro dia escrevi muito, mas muito mesmo. Eu falei: caramba, e é um trabalho monótono, né? Você fica aqui assim. Você e você. Você e você. Ninguém pode te ajudar. Aí, de repente, eu escrevi. Aí eu falei: bacana, superamos. Primeiro dia, estava no terceiro dia. Aí a Regiane falou para mim: chefe, você vai precisar de um fisioterapeuta. Eu falei: deixa que é comigo, não preciso disso não. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu ensaiei lá no computador. E aí, no segundo dia, no terceiro dia, eu falei: isso aqui não é de Deus, não. Eu vou parar, porque eu sei quando é coisa da minha cabeça. Eu que inventei moda. Não, Deus, me perdoa. E aí ela falou: você precisa de um fisioterapeuta. E aí a cidade me deu um fisioterapeuta, que hoje é meu amigo, grande amigo, o Dr. Rony Ranieri, e ele começou a me acompanhar dioturnamente no trabalho de fisioterapia. Então o fisioterapeuta não estava no planejamento inicial. Não, porque eu era bom. não estava ali no planejamento, mas no terceiro dia eu falei: preciso aumentar a equipe. Conversamos lá com o pessoal da cidade e eles falaram: nós vamos te arrumar um fisioterapeuta. E aí, qual era a minha rotina? Eu começava a escrever às 5 horas da manhã, vinha até o meio-dia entrava o fisioterapeuta. Quem entrar lá no meu canal Escriba.oficial vai ver.
eu escrevendo e ele com a mão direita e ele fazendo fisioterapia ali em cima da mesa, porque não podia parar, o prato de comida ali. E aí ele fazia, então eu escrevia das 5 da manhã ao meio-dia ele entrava, fazia fisioterapia 45 minutos, literalmente para liberar, né, a mão, porque ela travava toda, ficava desse tamanho, parecendo um pão. E aí aí eu tinha 15 minutos para comer, ia ao banheiro e tal, e aí eu escrevia novamente da 1h até às 18h ele voltava, fazia choque, fazia um monte de coisa lá. Gelo? O gelo eu só fazia à noite, depois da 1h da manhã. Nossa. Porque, então eu escrevia das 5 da manhã ao meio-dia, depois fazia fisioterapia 45 minutos em cima da mesa, comia em 15 minutos, escrevia até às 6h, das 6 às 18h até 1h da manhã, escrevendo novamente. 1h eu terminava, ia fazer gelo. Aí você até você relaxar, tal, aquela coisa toda. Aí ia fazer gelo, fazia gelo ali por 10 minutos, 15 minutos, fazia fisioterapia, aí dormia 2h30 para acordar 4h da manhã. Durante os 3 meses e 22 dias. Média de sono 2 horas? 2 horas. Não, o seu depoimento é extremamente importante porque muitos administradores, muitos empreendedores, às vezes acreditam que ele tem um planejamento que vai dar certo, porque eu já pensei em tudo. Né? Mas a magia da administração, principalmente do foco lá no objetivo, que é a administração estratégica, é você conseguir replanejar. Eu acho que é a sua capacidade de resiliência, sabe? A sua capacidade de se amoldar ao novo. Porque, professora, com toda a experiência que a senhora tem em matemática financeira, essa coisa toda, eu calculei que eu ia bater o recorde em 40 dias. Eu anunciei que eu ia fazer isso em 40 dias. Eu disse para o mundo que eu ia fazer em 40 dias. Aí, quando passou 40 dias, eu falei, pô, eu não escrevi. Eu não metade nada, não tinha escrito um terço. Eu falei, como que agora eu vou planejar isso aqui e comunicar? Porque eu já tinha dito. Que ia cumprir. Todo mundo estava explicando. Deu 40 dias, como que eu comunico agora? E vou falar assim, eu errei? Deus estava errado? Como que você faz isso? E como que você agora alarga a sua tenda para os seus recursos? Eu estava sem trabalhar. Eu ia ficar 1 ano nesse projeto. Eu tirei 1 ano sabático para isso. Eu tinha recursos para 40 dias. Agora eu errei no planejamento. Isso precisa ser dito aí para os nossos alunos isso ali. É bom para eles aprenderem. Isso precisa ser dito. Eu errei no planejamento e errei muito. Porque se eu entro num projeto para 40 dias e eu termino com 3 meses e 22 dias depois, faltou muita coisa no meio disso. Mas terminou. Mas terminei. Terminou, cumpriu. Terminei. Mas por quê? Nesse processo de reformulação do planejamento inicial. Nesse processo de reformulação. Porque agora nós falamos, puxa, quando chegou lá no dia 25, eu falei, não vai dar tempo, nós vamos ter que começar de novo. Então, e aí você pega lá todos os tech house lá e chama para dentro e vamos falar como que nós vamos trabalhar com isso aqui, como que nós falamos para a imprensa, como que nós falamos para a equipe, como nós falamos para o patrocinador. O patrocinador precisa de mais dinheiro. Mas para quê? E agora, como que nós vamos fazer? E aí você tem que estar muito preparado também psicologicamente para os percalços da vida, né? Porque o empreendedor, ele é aquele camarada que eu admiro demais, né? Porque ele é o cara otimista, né? Vai dar certo. E ele sai atropelando, fazendo aquela coisa toda. E aí, no meio do caminho, ele percebe que não vai dar tão certo assim. E tem que reformular, tem que rever, identificar quais são os percalços, né? Readequar, entender os pontos positivos, os pontos negativos e fazer o ajuste da conduta. Vanderberg, eu estou preocupado, porque o papo aqui está indo muito bem, né? E o nosso tempo aqui é um pouco limitado, porque nós temos vários assuntos para abordar, né? Mas tem um assunto que, para mim, é muito importante entender esse planejamento da Bíblia em si, porque ela é uma Bíblia de mais de 10 quilos, e houve todo um planejamento da escolha do papel, capa, tipo de caneta, tudo isso também, não teve? Foi. Tudo isso fez parte do planejamento inicial, que nós sabíamos que íamos escrever durante muito tempo, então ele tinha que ser um papel confortável, tinha que ser um papel que não me causasse literalmente cegueira, porque, e eu falei isso, aqui eu estou numa palestra aqui na universidade aqui para os alunos de medicina,
me disseram o seguinte: a luz branca bate no papel branco, volta na retina. Uma coisa é você fazer isso 1 hora, 2 horas, 3 horas. Outra coisa é você fazer isso 16 horas por dia durante quase 4 meses. Você vai ficar cego, não tem como. E aí os médicos falaram: você não vai fazer. Eu falei: vou fazer. Então temos que fazer um projeto de engenharia. Então o que nós vamos fazer? Não é que o papel não existia, a folha não existia, o papel não existia. E aí nós tivemos que criar um papel todo especial, que hoje, lamentavelmente, eu não trouxe a Bíblia, porque como é um objeto raro tal, e está chovendo, o tempo está ruim, dá medo de trazer. Mas não vai faltar oportunidade. Sim, sem dúvida. E aí nós vamos... e aí eu falei: vamos construir o papel. Construímos o papel. E aí depois de construir o papel, falou: vamos pautar ele, agora ele tem que ficar confortável para que eu possa escrever. Então, qual é o tamanho que ele tem que ter? Se você tentar escrever, professor, não vai conseguir escrever, porque ele tem um tamanho da minha... Ele tem um tamanho, ergonomicamente ali, ele foi feito para mim, foi pautado para mim. Grande, né? Ele é desse tamanho, ele pesa 10 quilos e 100 gramas. Então, o planejamento, a escolha das canetas, que eu escolhi uma caneta, eu sabia que eu ia escrever muito, mas quanto tempo que essa caneta ia escrever, eu precisava saber quanto tempo. Tem um episódio que é interessante nessa nossa conversa, que eu ia escrevendo, e não sei se vocês já pegaram, quando você está escrevendo, você tira a tampa da caneta e começa a morder a tampa da caneta ali, né, aquele negócio todo. Aí quando eu comecei a morder a tampa da caneta ali, eu falei: opa, tem alguma coisa diferente aqui. Aí o que falou: o que será? E eu estou escrevendo e tal, eu percebi que quando eu tirava a tampa da caneta, do peso da caneta, eu rendia 3 páginas. Então, essas coisas todas nós fomos tendo que nos adaptando. Aí a mão começou, até hoje, está vendo aqui, acho que a câmera não vai mostrar, sim, mas aqui meu dedo começou a morrer, literalmente morrer, gangrenar. Por quê? Você pega a caneta, você segura aqui assim, o sangue deixa de passar, você fala: tá gostosinho agora, não tá doendo mais. Vou continuar. Eu vou continuar, mas o que acontecia? Não é que estava gostosinho, eu só não estava sentindo, porque eu estava morrendo. Literalmente, a mão começou aqui, ó, tá aqui, ó, perder sangue não circular o sangue. E aí eu falei: caramba, esse negócio não vai dar muito certo. E aí um dia eu estou escrevendo na madrugada, e aí tinha lá um refrigerante em cima da mesa, e minha mão não aguentava mais, estava desse tamanho, sangrava, tem umas fotos aí depois vocês vão ver, ela sangrava. Aí eu peguei e falei: eu preciso escrever, eu não posso parar. Peguei o lacre da tampa daquele refrigerante, eu não vou falar porque não me patrocinou, então, esse é marketing também. E a caneta não patrocinou? Ninguém patrocinou. Não vamos falar nenhuma marca. Não vamos falar marca. Não. E aí eu abri aquele refrigerante, tirei o lacre e eu falei: caramba, peguei, enrolei aqui na minha exposição de Gutenberg a Vandenberg, no princípio era o verbo, Legados da Reforma, tem todo esse material. Eu peguei aquele lacre, enrolei na mão com a tampinha ali, enrolei o outro aqui, porque eu falei: agora não posso perder o dedo, né? Aí enrolei aqui e comecei a escrever. Bacana, já doía menos, mas aí compensação não tinha sensibilidade nenhuma. Tanto que na hora que vocês vão ver a Bíblia lá, vocês vão ver que a letra muda. Vai mudando. Conforme você vai cansando. Vai cansando, tal. E aí eu fiz essas coisas todas. E, inclusive, foi aí que surgiu o segundo recorde, né? 52 canetas? Foram 52 canetas, porque quando nós... a senhora que é de matemática? Então, como o acessório segue o principal, nós tínhamos nos preparados para um recorde, que o recorde era o mais rápido a transcrever a Bíblia no mundo. De repente falaram: chefe, eu acho que não teve um louco que usou mais caneta que você. Vamos verificar? E era de ponta a ponta, você zerava a caneta. Se entrar no meu site, lá, o escriba.oficial, vai ver uma abinha lá, canetas. Todas as canetas que eu usei, o dia que eu comecei e a hora que ela acabou. Tá lá. São 644 horas de live, mas as canetas estão separadas numa aba à parte. E aí eu consegui estabelecer o recorde do maior número de canetas. Foram 2 recordes aí. Quantos quilômetros? Vai dar 1.800 metros cada caneta, vai dar 95, estou errando um pouquinho mais. Estou assoprando aqui 130. 130, então tá bom. Então, e eu ficava feliz quando zerava a caneta vermelha corrigindo prova, hein? Vermelha, né? Viram só, turma? Viu? E aí eu até brinco sempre quando a gente vai nas palestras.
as pessoas, eu pergunto, quem aqui já zerou uma caneta? Uma. Duas? Eu falei, não tem mais ninguém? Então eu falei, estou sozinho nesse negócio. E aí nós fomos fazendo e deu certo. Bati o segundo recorde. Desculpa, a gente não zera a caneta porque normalmente a gente perde ela. Perde ela. Alguém leva, subtrai para si ou para outro e tem ali o móvel. Ninguém levou uma E caneta depende sua, da marca né? Nem também, pode. né? Minhas canetas são todas elas numeradas e ela tem a sequência da primeira à última. Está na exposição, Isso está na exposição. Cada uma dessas canetas, nós fizemos um case dela, então eu até falo para o pessoal, cuidado quem vai mexer nas canetas, só quem mexe nas canetas sou eu, porque não dá. Esse é o patrimônio. É um patrimônio. É um inventário. Sem dúvida. E aí estabelecemos o segundo recorde, então o primeiro veio o mais rápido do mundo a escrever, o maior número de canetas, e aí numa ação inusitada, que não foi programada também, o empreendedor também precisa entender disso, que coisas boas também acontecem. Sim, no meio do caminho vão surgindo oportunidades. No meio do caminho podem acontecer coisas ruins, que você precisa superar, mas as coisas boas também acontecem, principalmente para quem busca, né? Porque tudo é um processo. Você não pode parar no meio do caminho. Quando eu estabeleci os 2 recordes, 10 dias depois chegou uma pessoa para mim e falou, Wander, você já foi para a Bienal? Eu falei, já assisti algumas, já participei de algumas, já fui lá e tal. Ele falou, não, você já expôs na Bienal? Eu falei, como assim? Falei, isso é de Deus. Deixa Deus te usar. Então, deixa Deus te usar. Seja bem-vindo. Aí falou, você não quer expor na Bienal? Eu falei, agora. O empreendedor tem que fazer. Sim. Ele tem que aproveitar a oportunidade. Todas, né? Eu lembro que vocês não eram nascidos, mas Obrigado. Acho que você lembra do cometa Halley? Sim. Do comentário? Você já estava por aí? Sim, estava. Então, Pequenininho, mas estava. Cabelinho branco. O cometa Halley, eu lembro que... Planejamento, né? O cometa Halley passou no Brasil e ele passa de 86 em 86 anos. Falei, é a minha oportunidade de ver. Eu vou ver o cometa Halley. Porque na próxima eu não vou estar mais por aqui. Sim. Então, eu vou ver o cometa Halley. Eu lembro que nós tínhamos um grupo de guris lá, de amigos, subimos no alto do prédio, preparamos um telescópio, tal, 3 dias dormindo, levando comida, tal. O cometa passou, eu dormi. eu não vou ver mais o cometa. A maior frustração da minha vida é que o cometa passou, eu me preparei tanto, só que eu esqueci de me organizar, né? Da hora que ele ia passar, e dormi. Mas por que eu estou dizendo isso? As oportunidades na vida, elas vêm, e quando elas vêm, nós temos que aproveitar. É verdade. E aí, quando me perguntaram se eu queria expor na Bienal, eu falei, quero. Você está pronto? Lógico. Agora, o que eu tenho que fazer? Falou, manda aqui um release, então, aquela coisa toda. Fui, 10 dias depois surgiu a Bienal e me deram o maior stand da Bienal lá para expor a Bíblia, que nunca tinha sido exposta. E ali naquele stand, aí eu recebi o 3º título, que é a maior Bíblia do Brasil, manuscrita por uma só pessoa, pela Sociedade Bíblica do Brasil, Sociedade Bíblica Trinitariana, Museu da Bíblia, Ranking Brasil, todo mundo reconhece a nossa como sendo a maior Bíblia feita por uma única pessoa. Que maravilha. Legal. E aí, nós chegamos numa etapa importante aqui do nosso podcast, né? Que é justamente o nosso 3º momento, onde nós vamos saber agora sobre a 4ª proposta e a 5ª proposta, na verdade, que surgem, né? Afinal de contas, o Vandenberg ele não parou por aí. Ele realmente atingiu os recordes, viu que o planejamento deu certo, né? Teve que se reorganizar, refazer, adequar e tudo mais, mas ele percebeu aí um momento muito interessante para ele cravar novamente um novo recorde, né? Então, nesse momento, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa nova proposta que surge e que tem tudo a ver com administração, com planejamento e principalmente com inovação. Qual é esse recorde, Vandenberg? Quando eu cheguei aqui no estúdio, Rodrigo, eu vi os professores conversando aqui, falando sobre IA, tal, aquela coisa toda. Eu falei, caramba, eu acho que eu estou no lugar certo. Eu preciso daqui tirar alguma experiência, né? Eu fiquei ouvindo ali, eu sou muito de observar. Há 4 anos atrás, quando eu estabeleci os recordes, eu não tinha condição de fazer aquilo que eu estou fazendo hoje, porque a inteligência artificial não estava tão avançada da forma com que nós estamos hoje. A tal ponto que nós vamos dar um salto aí de 100 anos na história aí com a inteligência quântica, com essa coisa toda. Eu falei, eu preciso pegar carona nisso, eu já perdi uma oportunidade, eu não vou perder outra.
E o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a tecnologia, que hoje muita gente venera e outros tantos têm medo, né? Vou ficar desempregado, vou perder campo, não seja lá o que for, e vamos colocar a tecnologia a favor da fé e a favor também do empreendedorismo. Por quê? Eu consegui fazer, reunido aí com a equipe, eu consegui desenvolver um grande sistema onde a Bíblia toda ela é contemplada. Eu tenho os direitos da Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil, Sociedade Bíblica Trinitariana, e aí eu baixei tudo isso em uma grande nuvem, de Gênesis a Apocalipse, sem faltar uma única palavra, até porque a Bíblia fala que ai daquele que tirar um tio ou uma vírgula. Se tirar um tio ou uma vírgula já não é mais Bíblia, porque ela deixou de existir como sentido ali. E aí nós desenvolvemos um sistema onde a inteligência artificial foi fundamental para isso. O que nós fizemos? Baixamos a Bíblia e agora eu substituo uma palavra digitada por uma palavra manuscrita. Então, você entra lá no nosso site, o escribadabiblia.com.br, você faz um cadastro prévio. Após fazer um cadastro prévio, vai sair lá um QR Code. Feito esse QR Code, a inteligência artificial vai dizer para vocês, escreva a palavra Nabucodonosor. Aí você lê a palavra, vai com seu celular, com seu tablet, com seu computador, ou na falta desse, num papel em branco, você escreve. Nós capturamos a imagem dessa palavra que você escreveu. Não vale digitar, até porque não tem isso no sistema. Você oficialmente tem que escrever. E aí eu capturo a sua imagem, tabulo ela para uma fonte 14, bem confortável, e nós vamos colocando uma após a outra. A palavra posterior só abre quando a anterior tiver sido escrita. Ou seja, é uma Bíblia coletiva, escrita de maneira coletiva. Tanto que exatamente esse é o recorde que nós estamos estabelecendo. São 2 recordes. O maior livro o maior livro colaborativo do mundo, que é um livro escrito por mais de 702 mil pessoas. 700 mil pessoas? Mais de 700 mil pessoas, 702 mil pessoas, onde cada pessoa deposita ali a sua caligrafia. Então, não é digitar, isso é fácil, é para os fracos, né? Mas aí agora, você vai lá e deposita a sua caligrafia ali, escrevendo lá Nabucodonosor, Jesus, navio, seja lá qual for a palavra, e não é você quem escolhe a palavra. Então ela vem numa sequência. Tanto que ninguém sabe qual é a próxima palavra. Se vocês forem escrever aqui no estúdio, você vai escrever uma, ele vai escrever outra. Desde no princípio criou Deus o céu e a terra, de Gênesis 1, até o amém de Apocalipse 22. Quando nós chegarmos lá, nós teremos estabelecido... tem um detalhe. No mundo só eu escrevo 2 palavras. Por quê? Eu escrevo o no princípio, e eu escrevo o amém de Apocalipse. Então eu abro e fecho. No meio disso eu tenho 702 mil pessoas. Brasileiros, porque somente brasileiros podem escrever. Nós pusemos uma trava no sistema, que para você entrar no sistema você tem que depositar ali o seu CPF. Então você indica o seu CPF, a partir dali abre o sistema. Então se você for brasileiro, estiver na Ucrânia, você pode escrever. E é isso. E essas 700 mil pessoas vão bater o recorde com você? Eu dependo delas para estabelecer o recorde, né? E quando bater, não é nem a palavra, porque como nunca foi feito, sim, nós vamos estabelecer. Nós vamos estabelecer 2 recordes mundiais. O maior livro colaborativo do mundo e o livro com o maior número de caligrafias, que não é qualquer livro, é a Bíblia, e não é qualquer tanto, são mais de 700 mil caligrafias. E quando nós estabelecemos esse recorde, as pessoas, todas que participaram, recebem um certificado de participação nesse que é o maior recorde que, neste caso, o Guinness já viu. Nunca foi feito. Imagine o quão gratificante isso é espiritualmente, em participação e todo esse processo, principalmente com o período que a gente está passando agora, né? Um período delicado, mas que todos estão participando, além do empreendedorismo, do planejamento, da organização, tudo isso que você fala, né? O quanto tem, que eu digo, espiritual dentro desse conjunto.
O fator que isso toma. Na verdade, professora, eu acho que cada um acredita naquilo que crê, naquilo que quer. Eu acredito em Deus. E da mesma forma que eu sei que Deus existe, e da forma com que eu estou falando com a senhora, foi Ele quem me capacitou para fazer. Porque humanamente as pessoas perguntam, de onde que vem essa ideia? Como que você tirou? Eu falei, primeiro, eu sou um cabeçudo, não consigo pensar. Eu não consigo pensar nessas coisas. Mas eu quero estar aberto ao novo. Isso é E Deus me conhece, então Ele me oferece N oportunidades, algumas eu aproveito, outras não. Mas a Bíblia fala assim, que antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora não, de com ele andar. Foram 3 meses, 22 dias ali, com a cara no pó, nas letras ali, escrevendo, sentindo dor, tendo Covid, tendo infecção, pensando no serviço que estava aqui fora. Sem dúvida. Em tudo aquilo a vida, né? Continua. A vida continua. Passou, né? E passei. Isso é bom para eles ouvirem, né? É bom para não desistir. Não, mas não pode desistir. Eu falo, quando você está no fundo do poço, a única forma de você sair dele é parar de cavar. Você tem que parar de cavar, porque quanto mais cavar, mais você vai afundar. Você não vai conseguir alcançar. Agora, quando nós encontramos todas essas barreiras, todas essas dificuldades, e a gente consegue superar, fala, puxa vida, até aqui nos trouxe o Senhor, né? Então, aleluia, eu quero que venham novos desafios. As pessoas do mundo todo, professores, e os alunos aí que nos ouvem, os professores, toda a rede que nos vem, elas precisam entender que a vida é feita de superação. Ou você tem uma superação, você tem uma superação, ou você vai ficar na mesma. Sim, vai continuar fazendo a mesma coisa sempre, né? Sempre, E aí, né? eu acho que essa é uma extraordinário, né? O ordinário todo mundo faz, então o interessante é você fazer o extraordinário. Como é que as pessoas vão me conhecer? Mas cuidado, né? Como diz lá os quadrinhos, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Hoje, quando você passa na rua, as pessoas pegam, ninguém fala assim, o Vandenberg está indo lá. Fala, o escriba. Ou então fala, o cara da Bíblia. Virou o cara da Bíblia. Virou o cara da Bíblia. Isso te traz uma marca. É uma marca. É uma marca com uma grande responsabilidade. Porque se o cara da Bíblia cuspir no chão, fala, o cara da Bíblia cuspiu no chão. Sem dúvida. Exatamente. Então você tem que tomar muito cuidado. Você tem que saber de onde você veio para onde você vai. E o que você quer fazer daí para frente. Hoje eu consigo realizar um projeto desse, escrever com 700 mil pessoas, porque antes de ganhar notoriedade, eu ganhei autoridade. Porque todo mundo disse para mim, é impossível fazer. Você quer me ver fazer alguma coisa? Diga que é impossível. Então, as pessoas elas julgam, elas me julgavam, falavam, você quer aparecer, você não vai conseguir fazer, vai parar no meio do caminho, porque sempre tem, Rodrigo, os amigos que vão te desmotivar. Sim. Não é possível, você não consegue, não dá certo, não vai é difícil. Vai te derrubar, eu né? acredito que não é porque eles não sejam seus amigos, é porque lá no fundo eles querem te preservar, eles querem te poupar, né? Eu acho que tem... A sua visão é romântica, mas... A sua visão é romântica, mas... Porque muitas vezes algumas pessoas, falando de empreendedorismo mesmo, né? Às vezes o cara está com dinheiro que ele guardou a vida inteira, né? E aí ele tem uma ideia de negócio... Pode não dar certo. Pode não dar certo. Então, Vou comprometer, né? Aí vem aquela história, não conta para todo mundo, né? Isso. Conta só para alguns. Toma cuidado. Toma cuidado. Então isso é um pouco complexo. A minha visão é um pouco romântica? Concordo. Mas também tem aqueles que... Não, mas sempre tem aqueles que querem você. Que duvidam realmente. Que duvidam. Não, no meu caso tinha bolsa de aposta. Tinha bolsa de aposta, não é quanto que eu ia ganhar, é quando é que eu ia desistir. Nossa. A cidade fez uma bolsa de aposta lá e todo dia fala, ele já parou? Ele já parou. Então, as coisas elas vão acontecendo. Mas no meio do empreendedorismo, porque... E quando eu citei Lavoisier, é justamente por isso, porque as pessoas dizem o seguinte, vamos construir essa caneca, mas essa é igual a essa. Caramba, está tudo feito. Por que eu não posso pensar em alguma coisa diferente? Alguma coisa que seja disruptiva? Sim.
Por que eu tenho que fazer uma... Pensar fora da casinha. Eu tenho que pensar importante. fora da casinha. Então ninguém... quando eu fiz o primeiro, falaram, caramba, nunca ninguém pensou nisso. Legal. Quando eu estou fazendo o segundo agora, eu falo, agora esse negócio me interessa. Sim, sim. Do ponto de mais vista, fácil. Tá mais fácil, do ponto de vista comercial até. As pessoas começam a falar, começam a fazer conta, tal, falando, olha, isso é interessante. Então tem muita coisa que está para ser criada ainda. Eu não preciso ficar olhando só a grama do jardim. Ou seja, e eu acho que esse é um ponto importante. Para quem está aqui na universidade e pensa em empreender, e realmente é muito interessante empreender, seja no seu próprio negócio ou em um outro empreendimento que você atue, sem dúvida nenhuma. Algumas características ficaram muito claras aqui no nosso bate-papo hoje, né? Você tem que ser criativo, você tem que ser inovador, você tem que ser audacioso, sem dúvida nenhuma, mas é lógico, tudo passa por um tem que bom estar antenado, planejamento. né? Sim, tem que estar antenado. enxergando as oportunidades, né? Entendendo o cenário, mas as ameaças. E tudo passa por um bom planejamento. Gente, olha, o nosso bate-papo aqui duraria horas, né? Dias. O Vandenberg, ele falou só um pouquinho, infelizmente nosso tempo é meio curto aqui, mas eu gostaria demais de agradecer o Vandenberg. Antes de passar para você fazer as suas falas aqui de encerramento, Vander, eu gostaria de passar a palavra aqui para a Jace, posteriormente para o Salgado, para que eles possam aqui também colocar seus agradecimentos, suas impressões, fiquem à vontade. Eu só quero agradecer a todos, né? Isso é bom para vocês, espero que vocês assistam e tomem como lição N, né, palavras, N ideias, N vidas que foram deixadas aqui que o professor coloca para vocês. Eu quero agradecer a todos aqui da mesa e pela participação, que estar aqui é uma recompensa, aprender mais um pouquinho. Afinal de contas, o empreendedor ele sempre está inovando, é o que você disse, e tomem aí como lição. Mas faltou aquele beijo para os fofuchos. E um beijinho para os fofuchos. Hoje é um beijinho, não é um beijo. Para os fofuchos. Da minha parte, eu só quero também agradecer. Vander, né? Posso chamar de Vander? Deve. Obrigado, Vander, por estar aqui. É um momento realmente de muito aprendizado. E, assim, enquanto você falava, eu estava pensando na questão da superação, né? Que é realmente super mais ação, né? Você conseguiu, de uma certa forma, colocar tudo isso em prática. E isso é realmente louvável e só nos dá cada vez mais energia para poder continuar fazendo o nosso trabalho, né, Jace? Que é algo fantástico. Normalmente, no final dos episódios, né, Rodrigo, a gente pede para o palestrante ou para o professor fazer uma indicação de livro, de alguma obra. Assim, livro eu nem vou pedir. Né? Mas você tem algum filme, alguma coisa que você gostaria, e já emendando já nos seus agradecimentos, me desculpe? Não, fica à vontade. Tem alguma coisa que você possa indicar para os nossos estudantes? Tem. Primeiro, o livro, lógico, eu vou falar, leia a Bíblia. Não tem como ser outro. Mas eu lembro que quando eu estava escrevendo, eu assisti um filme, vai me faltar o nome dele, Everest. Everest. É um filme de um negro na França, que ele era loucamente apaixonado por uma guria, e a guria pegou e falou para ele o seguinte: olha, o dia que você subir o Everest, eu caso com você. Ah, mas não deu outra. Ele foi, nunca havia pego uma corda, nunca tinha visto a neve nos Alpes, aquela coisa toda, foi lá e começou. E esse é um fato, aconteceu mesmo esse filme, Everest. E quando eu assisti aquele filme 30 vezes já, eu falei, esse cara vai fazer, ele vai se superar. E ele vai ganhar a guria que ele quer. E ela prometeu. E aí ele subiu, escalou o Everest, sem nunca ter escalado o morro da casa dele lá. E aquilo me inspirou de uma tal forma, eu falei que ele não tinha dinheiro, ele não tinha condição, ele não sabia, não falava o idioma, nunca enfrentou um frio daquele jeito, e todos os outros que estavam preparados para fazer não conseguiram subir o Everest. Ele foi lá e cravou a bandeira da França lá, Everest. Então esse é o filme. Motivação e foco tudo, né? Foco. Então eu recomendaria. Para mim fez muito bem. Vou assistir. Isso aí. Então, para encerrarmos, é muito importante a sua fala, e é lógico, as pessoas que se interessaram sobre esse recorde, como elas podem entrar em contato, como elas podem participar desse novo recorde?
primeiro, professores, para mim é um prazer incomensurável estar aqui num ambiente acadêmico, né? Porque a academia vem de experiência, né? Então a gente pega a experiência dos outros tal, e aplica, aperta aqui, lapida e põe para os outros fazer. Então, não que eu seja exemplo para ninguém, mas eu acho que nós temos aí alguma experiência de superação. Primeiro porque esses foram somente os primeiros recordes, muitos outros virão, porque eu virei um caçador de recordes dentro daquilo que a gente faz. E segundo, os nossos alunos, eles precisam entender que eles estão na melhor idade para aprender. A Bíblia fala assim: antes que se rompa o fio de prata e se despedace o cântaro junto ao poço e o pó volte à terra como era e o Espírito a Deus que o deu, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e cheguem os anos nos quais dirá, não tenho neles prazer. Muito obrigado. E entra lá no meu site, oescribadaBiblia.com.br, entra com a gente, bate o recorde e vem com a gente pro Guinness. Uma salva de palmas para o nosso entrevistado. Isso aí, parabéns, Wander. É isso aí, espero que você tenha gostado. Esse foi mais um capítulo. Hoje aqui, em dobradinha com os nossos super professores, professora Jacimara, professor Salgado. Gente, foi um prazer estar com o Vandenberg. Obrigado, meu amigo, novamente, né? E acompanhem, os próximos capítulos estão demais também. A equipe está planejando aqui alguns temas muito interessantes e muito importantes para vocês, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Até o próximo Administração em Questão. Até breve.